Olá, criatura divina. Boa tarde. O Ronaldinho tá aí hoje, não é? Então, faz favor, Ronaldinho, capricha, vai, capricha. Vai aí. Isso. Ó. Olha, chegou animado, né? Praticamente, eu acho que ele tava de férias, né? Uma semana que não aparece aqui na emissora. Ele tava de férias? Ó, o DJ é o Júnior. O Ronaldinho ainda não tá atuando? Ronaldinho, meu filho, quando você tava, querido? Vai abaixando. Quarta-feira, 20 de julho, dia do amigo, exatamente às 13 horas. Mas é dia dos inimigos também, né? Porque tem gente que se faz de amigo só pra te dar uma facada nas costas. Tem que prestar bem atenção nisso daí. Essas coisas que o pessoal manda no WhatsApp, o dia do amigo, que não sei o que, mentira. Tá doido pra te empurrar na cova. Tem que prestar atenção nessa situação aí, tá bom? E o programa tá aí para todos, já está ao vivo aqui na tela da Band e também nas nossas redes sociais. Já sabe, estou pelo Facebook e pelo YouTube. Aliás, no YouTube, vá lá, faça uma inscrição, aperte o sininho, já sabe, para receber todas as nossas notificações e todo dia eu tenho que lembrá-los para me seguir também nas redes sociais, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, o aumento nos casos de feminicídio. Segundo o Conselho Nacional da Justiça, o total de casos de violência contra a mulher aumentou em todo o Brasil. De acordo com o órgão, em 2020, 1.596 casos foram registrados pelo Judiciário Brasileiro. Já em 2021, a Justiça contabilizou 1.900 casos de feminicídio. E para debatermos esse assunto, estou recebendo hoje aqui no estúdio 3 profissionais queridos. Hugo Calino, meu psicólogo, Davi Farisel, meu advogado, e o meu juiz, Paulo Consenza, porque eu sou desse. Tem logo 3 amigos da justiça, então não arruma encrenca comigo não, porque senão você tá ferrado, tá bom, meu amor? Olha só, e para tirar as suas dúvidas é muito fácil. Participe ao vivo com a gente aqui pelo número que está na sua tela, que é o 998-28-7070, tá bom? Depois de ter praticamente assim uma discoteca aqui no início do programa, porque a gente gosta de fazer o fervo, obviamente tem recadinho pro Itaí, não tem? Tem? Já chegaram? Então joga aí, ó. O primeiro de hoje é da Lúcia Helena, da cidade de Campo dos Goitacazes. Boa tarde, Itaí. Eu e meu esposo, Onalto, admiramos muito o seu trabalho. Meu marido é vidrado nos seus babuches lindos. Hashtag Itaí uma hora. Não é babuche, presta bem atenção, querida. É mulish. Ó, aliás, o Sabiá, foca porque eu estou no vermelho gritante aqui hoje. Faça favor, foca aqui no meu pé, faça favor, vou esperar você focar para me mostrar para minha amiga que não é babucho. Então, querida, ó, é mule, tá bom? E esse, por sinal, quem me deu de presente foi Sônia Moreira, a minha psicóloga, porque eu sou chique, eu tenho um psicólogo e tenho uma psicóloga de plantão. Tá bom para você, meu amor? Obrigado pela audiência, obrigado pelo elogio aí. O babuches, ele tem um salto maior e ele tem um formato quadrado na frente. Então, esse aqui é mule, tá bom? Beijo, 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 delícia. Obrigado, Campo dos Goitacazes. Tem mais? A Carminho de Volta Redonda. Tá aí, adoro o seu programa. Beijo, beijo, Carminho. Obrigado pela audiência em Volta Redonda também. Tem mais? Tem Rildo Lourenço. Gente, o Rildo voltou. Rildo de Campos dos Goitacazes, lá. Tá aí, voltei e estava com saudades do seu programa. Tive uns contratempos, mas, como você mesmo diz, beijo no corpo que a alma agradece. Boa quarta-feira e abraço. Obrigado, viu, Rildo? Um beijo em você e toda a sua família aí. Tem mais? O Geninho da cidade de Valença. Boa tarde, tá aí. Tenho 69 anos, não perco o seu programa. Sua simpatia nos cativa com muito carinho. Beijo, Geninho. Beijo, Valença. Aliás, quero mandar um abraço, porque sabe lá o quartel da Polícia Militar, que até trocou o horário de almoço deles para assistir meu programa. Olha que chique isso, né? Eu tô em alta no mercado, querido. Tá pensando o quê? Adorei, viu? Um beijo, 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 pessoal da Polícia Militar. Aniversário ontem, sabe de quem, gente? Olha só, Rubens Navarro de Las Vegas. Olha que delícia. Aliás, ele vem nesse conjunto aqui, ó. Isso aqui é agressão, porque isso aqui ele gosta de fazer gracinho com essas grifes de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Burberry que ele usa lá para fazer gracinho com a minha cara. Mas quando eu cheguei em Las Vegas, na casa dele, eu vou invadir o guarda-roupa, ponho tudo na mala, trago pro Brasil e pouca confiança eu dou para ele. Beijo, 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 meu amigo. Esse sim é um dos meus amigos que eu considero muito no dia de hoje, tá bom? Beijo para você, querido. Felicidades. Tem mais?
Então, ó, aniversário hoje da dona Cecília Nunes, fazendo 88 anos. Olha que delícia. Ela é esposa, ela é vó da Carol, que é a esposa do nosso gerente aqui, o Diego Carvalho. Dona Cecília, beijo, 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 saúde sem limite para você, tá bom? Ô Leila, se você estiver fazendo algum bolo de aniversário, já sabe, é meu caminho de ir embora, eu passo aí, tá? Faz gracinha não. E hoje também é aniversário da Isis Ohana, que é a esposa Nora da Leila, lá do bairro Vista Alegre, mas ela mora em Volta Redonda. E aí fez essa foto poderosa com aquela trança ali. Aposto que é embutida essa trança, não é dela. Tá muito bem montada pra ser dela. Eu gosto de gongar porque a inveja aqui é roxa, entendeu? Beijo, beijo, beijo. Saúde sem limite pra você também, Isis. Tem mais? É break mesmo? Então eu vou tomar uma água e eu volto com Tá Aí Para Todos ao vivo aqui na tela da Band e vamos direto para o nosso assunto de grande interesse de toda a população. 2 palitos e eu tô de volta. Fique com os meus anunciantes. Fui! Foi um intervalo rapidinho, já estou de volta com Tá Aí Para Todos e já chegou mais um recado aqui, ó. Boa tarde, tá aí. Eu, Luciana Santana e meu esposo Reis Motti, aqui de Campo dos Goytacazes, adoramos assistir o seu programa. Achamos o máximo e não perdemos um quando estamos em casa. Campos dos Goytacazes, mais uma vez, obrigado pela audiência. Beijo, 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 Luciana e o Reis Motti aí, tá bom? Beijoca pra vocês, queridos. Ai, tem mais recadinho, Brenda? Não, né? Não posso, agora eu vou trabalhar. Deixa o recadinho para depois, tá bom? Fazendo favor. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Davi. Doutor Paulo, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Obrigado mais uma vez por atenderem meu pedido assim de urgência, né? Porque senão o caso acaba, como sempre, alguns fatos dentro do nosso país acaba caindo no esquecimento, né? Então tem gente que tem que falar num furor da situação que é para as pessoas ficarem atentas. Vou começar com você, Hugo. Olha só, vamos seguir a ordem aí. O homem que comete crime contra a mulher, seja abuso sexual ou estupro, pode ser considerado uma pessoa doente ou um psicopata? Tá aí, que essa pessoa ela pode ser considerada, pode, mas não é algo que a gente tem que se apegar nesse primeiro momento. Para que venha um diagnóstico, essa pessoa ela precisa entrar em algum processo terapêutico, né? Seja ele a partir do momento aí que vai ser detido e aí ele vai ser encaminhado para todos esses testes, exames, entrevistas, para poder dar esse diagnóstico. É sempre importante fazer essa separação porque nós vivemos hoje numa sociedade onde coisas horríveis acontecem. A gente está vendo os últimos casos, os últimos acontecimentos e que cada dia mais a gente está aqui para falar porque eles aumentam. E a gente colocar que essas pessoas elas são doentes e elas têm algum tipo de doença, em muitos momentos é descaracterizar ou diminuir um pouco o peso e a responsabilidade que eles têm dentro dos seus atos. E aí começa uma consideração, porque ele tadinho, ele é doente, ele fez isso. E isso vai deixando os outros que já têm um propósito de cometer fatos desse mesmo gabarito, aliás, desse mesmo gabarito não, desse latrocínio, essa coisa horrorosa aí, já deixa essa pessoa um pouco livre, porque amanhã ou depois eu vou ser considerado como doente, eu tô safo da situação. Pode acontecer isso, doutor? Na mente do cara que vê que essa punição foi leve e pode ser considerado como doença? Bom, isso pode ser levantado no processo, sim. Mas ele vai responder um processo criminal da mesma forma, né? O tratamento que vai ser dado a ele para um presídio ou para ir para algum tipo de tratamento onde ele vai ficar, de certa forma, preso também, vai dar no mesmo. Mas eu acho importante a gente abordar, já que a gente está falando de feminicídio, né? Algumas questões introdutórias eu gosto sempre de tratar do aspecto social e político também, antes da gente falar sobre direito. E é interessante observar que a gente tem uma péssima estatística. Nós somos o 5º país do mundo em casos de feminicídio. A gente só fica atrás da Guatemala, El Salvador, Colômbia e Rússia. E aí a gente pode até ouvir algumas pessoas dizendo alguma coisa no sentido de mas os homens também, as mulheres também matam homens. E eu acho que isso vem dos mesmos criadores se existe dia da consciência negra, então tem que ter dia da consciência branca. Ou se tem dia da mulher, tem que ter dia do homem. Mas a gente precisa deixar muito claro que isso é fruto de relações de poder, que se estabeleceram não em anos, não em séculos, mas em milênios, onde as mulheres foram colocadas à margem das decisões políticas que nós tomamos enquanto nação. E essas mulheres também que em grande parte do período da nossa história foram proibidas de trabalhar, foram proibidas de estudar,
Isso deve ser levado em consideração quando a gente fala de mulheres negras, isso piora ainda mais. Então, a gente sabe que a maior parte da população é mulher e é negra. Então, se você olhar para cargos públicos, por exemplo, executivo, legislativo, judiciário, é difícil você encontrar mulheres. E a gente está falando de quem cria as leis, a gente está falando de quem aplica e de quem administra. Então, é muito lindo falar que todos devem ser tratados de igual forma, porque todos são iguais. Isso é o que a gente entende por igualdade formal, mas existe uma igualdade que ela é substancial, ela é material e considera que os desiguais devem ser tratados em desigualdade. Tá. E isso não é benefício, não é privilégio, é direito. Tá. Pegando já o seu gancho, que já quebramos toda a ficha aqui, que é o que eu mais adoro, pegando o seu gancho, eu já vou pular aqui para minha excelência aqui do meu lado. E uma coisa que me chamou a atenção também foi o modo de que ele foi detido. A delicadeza de como ele foi tratado. Foi lá uma delegada, junto com um outro do companheiro dela, e comunicá-lo que ele estava sendo preso, que ele estava sendo detido, estava sendo acusado. Quando é, na pele negra, um simples motoqueiro que é parado e abordado sem o capacete, ele é praticamente morto ao ar livre, ao céu livre, às vistas de todo mundo. Chamou isso a atenção também do senhor? Isso é o que o Davi falou, né? Isso. Quer dizer, eu teria que recuperar toda a fala dele aqui para poder porque a sociedade reconhecer esse com fato. Isso. Mas esse fato deveria ser assim o tratamento normal entre a autoridade e os seus cidadãos por ela tomados conta, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Então eu acho que foi o fato dele ser bem tratado não desqualifica o bom tratamento. O que deveria ser estendido esse bom tratamento para outras situações. Mas tem situações também que não tem como você ter um bom tratamento, porque são situações de beligerância, onde a polícia se encontra em confronto até armado, trocando tiros. E aí você não adianta mandar o cara entrar lá na favela com uma flor, que ele não vai ser recebido a bala. Então, nesse sentido, você tem que tem que ver aonde está e com quem você vai estar lidando. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, é normal que ele seja preso dessa maneira. Como foi normal também, graças a Deus, que as enfermeiras tiveram tomar essa providência importantíssima. E muitos provavelmente a defesa desse rapaz vai tentar usar isso como se fosse uma gravação ambiental feita por terceiros sem a participação do interlocutor. Mas a interlocutora estava dopada. Então, aí nesse ponto, como todos os outros já estão ali na qualidade de garantidores da vida dos médicos, todos que estavam naquela sala de cirurgia estavam ali tomando conta dela, tinham que tomar conta, evitar que ela sofresse qualquer tipo de situação que eu colocasse em risco. Então, portanto, a situação dessas enfermeiras é de se levantar uma bandeira e agradecer a elas muito a atitude. E isso, a própria lei, lá no artigo 8º, parágrafo 4º da Lei de Interceptação Ambiental, aceita esse tipo de gravação. De prova. E também você não podia fazer diferente. Elas não podiam parar a cirurgia no momento que viram ele fazer aquilo, porque ela estava justamente sob os cuidados de anestesia dele. Se prende ele, como é que fica a cirurgia se não tem um outro anestesista? Então, eu acho que elas atuaram com muito cuidado e muita atenção e com muita, vamos dizer assim, precisão. E foi Antes de eu ler um dado e a prova, eu acho que é impossível que a defesa dele, que vai ter todo o direito de fazê-la, seja no sentido de procurar lá uma situação de debilidade mental ou de qualquer tipo de problema mental, mas ele vai ter que enfrentar essa questão da prova e, graças a Deus, essas enfermeiras contribuíram muito para isso. Antes de pegar os dados aqui, excelência, eu vou voltar lá. Essas enfermeiras, elas tiveram um poder psicológico muito firme para poder assistir aquilo tudo, mas pensando que precisavam ter provas. Porque poderia ter ali um enfermeiro
um enfermeiro que não tivesse essa atitude, não tivesse essa frieza e simplesmente ter partido por uma porrada nesse cara. Que, assim, graças a Deus que eu não estava lá e graças a Deus que eu não sou enfermeiro, porque eu já passaria o bisturi na goela dele e pronto, acabou. Acabou, é menos um no mundo. Todo mundo sabe que eu sou criticado nas redes sociais por falar que eu gostaria que o nosso país tivesse leis mais severas, mais assertivas, aplicáveis, que tivesse pena de morte ou até prisão perpétua. Eu não vou mudar minha opinião, pouco me importa quem discorda. A opinião é minha, eu continuo com ela. E quem tem a sua, continue com a sua e para de me criticar nas redes sociais. Mas como a internet é terra de ninguém, o que eu posso fazer? Mas que eu continuo achando que tem que ter uma punição mais severa. Tiveram uma boa frieza, foram centradas? Com toda certeza, Thaí. É o tipo de situação onde, em muitos momentos, as enfermeiras que gravaram isso, mulheres principalmente, elas conseguem se colocar como ninguém naquela situação. E ali é o tipo de situação onde elas entendem o seu dever. Porque aquilo ali, a partir do momento que elas suspeitaram, elas tinham aquele dever. E aí eu posso ser uma pessoa que, exemplo, né? Eu não consigo ver sangue, eu não consigo lidar com isso, uma situação difícil. Isso fica de lado. O psicológico te protege nesse sentido e faz com que você cumpra o seu dever, com que você coloque... É aquelas histórias que a gente vê de mãe segurando o carro para poder salvar o filho, para poder fazer essas coisas. Porque essas mulheres, elas conseguem estar naquele lugar, elas conseguem olhar para isso. Então elas tiveram um psicológico blindado, vamos colocar assim. Deixa eu ler um dadozinho aqui, já que você completou aqui. Me segue aqui, fazendo favor. As tentativas de feminicídio também aumentaram entre janeiro e maio de 2017. Foram registrados 105 tentativas de feminicídio no Rio de Janeiro. Já no mesmo período de 2022, foram contabilizadas 128 mulheres mortas, ou seja, um aumento de mais de 20%. É um número preocupante, doutor? Esse aumento, 20%? Quer dizer, tem que comparar com a totalidade de potencial de casos possíveis, né? Para saber se... É claro que é preocupante, né? E eu acho que a violência contra a mulher, ela sempre foi muito fácil de ser feita, né? O homem tem sobrepõe a ela pela força física, tem todo esse histórico que ele falou de prevalência, de poder sobre a mulher, e as mulheres estão acelerado o processo de emancipação importante para a vida delas, e isso realmente causa uma série de impactos na cabeça do homem, vamos dizer assim. Uhum. Agora, a legislação brasileira acompanhou essa situação e deu uma proteção extra à mulher, embora de natureza meio complexa de se entender, né? Porque as pessoas falam assim, afinal de contas, o que é esse tal de feminicídio? Como é que a gente pode saber se matou porque matou? Será que matou porque motivo fútil, porque teve ciúme, por motivo torpe, porque era vingança por causa de algum motivo? Já está na lei, o homicídio é qualificado, já existe uma pena maior. Para que criar um tipo penal diferenciado para atender esse reclamo? Sim, é porque a finalidade da lei é também pedagógica, é para mostrar que existe uma atenção sobre esses fatos. Realmente é difícil você comprovar. Como é que eu vou matar alguém só pelo fato desse alguém ser uma mulher? Mas aí a própria lei, ela define isso objetivamente lá abaixo, dizendo que em casos de convivência familiar, no ambiente familiar, qualquer crime contra a mulher já se considera, pelo próprio tipo penal, como feminicídio, ou então decorrente de vamos dizer assim, de você estar com inveja, querer discriminação. Uhum. E se o crime decorre de uma discriminação, por exemplo, uma pessoa quer trabalhar aqui na televisão e a mulher vai pegar um trabalho de um homem numa disputa, e esse homem... esse trabalho é para homem, pô, homem que tem que... Você não está qualificada porque é mulher, e mata ela para evitar que ela tome lugar. Evidente que foi em razão desse fato, mas isso é uma prova que você tem que fazer do elemento subjetivo que está dentro da cabeça, que cabe à acusação fazer, e Nós vamos completar esse raciocínio já com vocês três aqui, porque eu tenho que ir para o intervalo já. Fiquem com os meus anunciantes e não saia daí. Volta comigo aqui para a tela da Band, que a gente tem mais um assunto sobre feminicídio, tá bom? Beijo grande. Foi um intervalo rapidinho, não é isso, criatura divina? Agora eu tenho um recado. Aliás,
não tem um recado para você. É o Vicente da Boom Fogos que preparou um vídeo curtinho para você entender como funciona lá na Boom Fogos. Roda o VT, por favor. Alô, amantes do setor pirotécnico do Brasil. Alô, queridos e amantes que gostam dos fogos de artifício. A Boom Fogos está aqui para atender a vocês em tudo que vocês gostam e amam a questão dos fogos de artifício. Estamos aqui para atender a vocês nos seus casamentos, aniversários, comemorações de famílias e amigos. Temos aqui na nossa empresa os melhores fogos de artifício do Brasil, os fogos Caruaru, os fogos União, para atender a vocês no que vocês precisam, com técnicos treinados e capacitados para atender a vocês com toda a garantia e segurança. A Boom Fogos está aqui para atender a todos, em todo o Brasil e tudo que vocês gostam. Venha para cá, venha para Boom Fogos, venha no atendimento pirotécnico Boom Fogos. Tá bom para você, meu amor? Passa lá para conferir. Fica na rodovia Lúcio Meira, no bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa. Anotem os números, 3349-9659, ou ainda tem o famoso WhatsApp, que eu sempre coloco para vocês, que é o 98823-5560. Boom Fogos Pirotecnia faz o fervo aqui na tela da Band. Parece que tem um recadinho aí, não tem? É o Fernando Machado, da cidade de Campo dos Goitacazes. Olá, Thaí, feliz dia dos amigos para você, que é nosso amigo de segunda a sexta na tela da Band. Hashtag tá aí uma hora. Obrigado, viu? Tem mais alguma coisa aí? Tem? Não? Então vamos aqui de entrevista, que eu quero perguntar um negócio pro Davi aqui. Olha só, por que a sociedade se fecha para uns assuntos dessa urgente realidade, né? Porque você vê que eu sempre falo isso, que sempre quando nós temos temas que são quebras de tabu aqui no programa, as pessoas parece que elas ficam receosas. Tem muitos comentários lá no YouTube para quem está nos assistindo, mas a participação fica restrita a ter perguntas, até mesmo porque pode ser pessoas que já passaram por isso e têm esse medo de falar. Aí o caso psicológico é com o Hugo. Mas por que elas se fecham tanto assim para esses fatos tão incrédulos na vida das pessoas? Que a gente não tem coragem de acreditar que o ser humano vá cometer isso, né? É um assunto delicado, um assunto complexo, é um assunto social, político. A gente precisa entender a história, os mecanismos de poder, como o Brasil se estruturou desde que as coisas começaram aqui, desde que as leis se formaram, por quem elas se formaram. Inclusive, esses dados que a gente trouxe aqui, a gente só tem eles porque se criou em 2015 no Código Penal, se acrescentou, né, o feminicídio. E aí o feminicídio passou a constar tanto na base de dados da polícia quanto do Poder Judiciário. E hoje a gente pode estar trazendo aqui essas estatísticas, né? E aí eu vou até te provocar um pouco, porque para você as penas têm que ser mais severas, você tem que aumentar, né, a quantidade de pena, criar crimes. Inclusive, em 2015 também o feminicídio entrou como um crime hediondo, né? E eu acho que isso não resolve, porque as taxas de reincidência continuam cada vez mais elevadas, mesmo depois de 2015, quando se criou esse tipo penal específico para tratar do feminicídio. E a gente tem um feminicídio quando entra nessa situação de violência doméstica, ou quando se considera feminicídio também por razões de menosprezo, discriminação à mulher, e que é o que o Dr. Paulo falou, há um alto grau de subjetividade aí. Há casos, por exemplo, em Minas, a gente teve um recente também, onde parece que o procurador lá do município agrediu uma colega de trabalho dele, que também era procuradora, também era advogada. Então tem uns casos que são mais flagrantes, assim. Agora tem outros que entram num limbo ali, que são difíceis de você discernir, né? Mas as taxas de reincidência são muito elevadas ainda. Eu acho que o problema está antes, o problema está na educação, o problema está na prevenção, o problema está em a mulher se sentir confortável para ir comunicar isso à autoridade policial, porque ela chega até uma delegacia, ela se sente extremamente constrangida, ela tem questionado o próprio comportamento. Pô, mas por que você foi até a casa dele? Pô, mas você estava vestindo essa roupa? Ela vira culpada. Ela vira culpada, ela é revitimizada. Quando que você falou, doutor, que vai me dar uma provocada, eu nem me sinto provocado. Não. Sabe por quê? É verdade.
verdade. Um dos casos também das reincidências também são a condenação para 20, 30 anos e por causa de um bom comportamento, com um terço esse vagabundo está na rua. A reincidência também pode estar sendo colocada dentro desse aspecto também. Não, mas ele fica mais tempo Não é em razão da verdade? reincidência. É só para tratar. Tem que ficar mais tempo, tem que ficar pro resto da vida, Mas doutor. aí não tem como, prisão Tem que perpétua ter, e tem que ter. pena de morte, não Tem tem que como. ter, tem que ter. Tem tanto político safado que não faz nada e ganha o dinheiro da gente à toa com nossos impostos. Vai lá e muda a lei. Eles mudam tantas leis quando é a favor Quando é a dele. Por que favor não vai dele. viver a favor da vida? Não é me provocar. Ainda bem que nós somos É democráticos. porque a gente conhece a opinião do outro, a gente respeita a opinião do É outro. né? verdade, é verdade. Olha só, Hugo, entrando no assunto recente sobre esse médico, nós já falamos aqui que estuprou o paciente, esse cara ele pode ser considerado como um ser humano? Tá aí, ele pode ser considerado como um ser humano. Ah, pode ser considerado. Ele pode ser considerado. Ah, mas para mim não é. Para você a gente sabe que não Tá é. vendo que é Mas bom? é exatamente dentro desse sentido. Ele está ali passível a erro e ele tem que ser punido de acordo com o erro dele. Com o crime que ele fez, que foi uma coisa horrível e que, como eu falei antes, a gente não consegue pensar, né, nisso dentro da nossa realidade, a gente tenta achar alguma outra forma de enxergar isso, colocando que ele é doente, que ele é... Pode ser que seja, depois de um histórico, uma busca enorme, entrevistas, mas enquanto isso, está passível de erro, vai errar. Nós só ser temos punido. mais 2 minutos e eu tenho mais uma perguntinha aqui, nossa ficha foi toda quebrada. Quando o senhor hoje é aposentado, correto? Mas quando atuava, era muito constrangedor também, o senhor dava uma sentença fatal de 30 anos e depois 4, 5, 6 anos, 7 anos depois, via esse meliante na rua de novo, se sentia incompetente Não, perante a essas leis? Não, porque o juiz ele tem que se restringir, aliás, isso tem que repetir ao várias juiz, vezes. tem que se restringir à aplicação da lei. Do juiz não compete fazer lei. A lei, sim aplicável. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a magistratura, de um modo geral, hoje tem muitas áreas invadindo áreas vamos dizer assim, de natureza legislativa, o que não é possível. Então, agora, eu dando cumprimento à lei, se eu estava decidindo de acordo com ela, eu nunca me preocupei com o que acontecia depois da sentença que eu dava. Meu tempo acabou. Ai, vamos fazer a segunda parte? Vocês topam fazer a segunda parte? Eu gosto. Se aceitarem, eu tô aqui, tá bom? Olha só aí você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Está acabando mais um Tá Aí para Todos ao vivo aqui na tela da Band, mas eu volto. Amanhã temos Momento Moderna aqui na tela da Band. E sexta-feira, já sabe, temos música, delícia. Obrigado. Obrigado mais uma vez pela participação, viu? Voltem sempre, eu gosto desse fervo. Fui!